Vamos lá, pessoal. Vamos falar hoje, fazer uma comparação rápida, né, e bem simples de CDB e fundo de investimento em renda fixa, ok? CDB, o emissor é o banco. Então, quando você vai no Santander, por exemplo, você vai fazer um investimento num CDB, quem está emitindo é o Banco Santander. Tá? Se você vai no Banco do Brasil, mesma coisa, é Banco do Brasil. Se você está no Itaú, é o Itaú que emite, né, aquela dívida, porque quando você vai fazer um investimento, é como se você estivesse emprestando dinheiro para o banco, que vai te pagar uma taxa que é acordada previamente ao final do período daquele contrato, daquele CDB. Tá? Remuneração do CDB. Via de regra, os bancos utilizam o CDI, tá? Que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro, que é quantos os bancos estão emprestando para outros bancos. Tá? Então, isso gera uma taxa e mais ou menos guarda uma relação muito próxima com a Selic. Tá? Então, você vai ter banco que vai oferecer 100% do CDI, 95% do CDI, 105% do CDI, e isso você é informado na hora que você está fazendo o investimento. Prazo, que é a liquidez do teu investimento. Você tem CDB que você pode resgatar depois de 30 dias, CDB que você pode resgatar depois de 60, depois de 6 meses, depois de 1 ano. E tem CDB que você pode fazer resgate diário, portanto, ele tem liquidez diária. A liquidez significa qual o prazo que você tem para resgatar o seu investimento. Fundo de investimento, tá? Em renda fixa. O emissor não é o banco. O banco, ele é o administrador do fundo. Então, você vai no Santander e pega um fundo de investimento, você pode estar pegando um fundo de investimento que o Santander é o gestor do fundo. Então, você pegou o dinheiro e entregou para o banco. O banco faz o que com aquele dinheiro? Ele vai comprar título do Tesouro Nacional, ele vai emprestar para empresas, tá? E aquelas dívidas, né, dívida pública, no caso do Tesouro, e a dívida privada, no caso das empresas, vão compor esse fundo, tá? Que é um outro CNPJ. Então, é como se fosse uma empresa dentro da empresa maior, que é o banco. Né? O emissor não é o banco, é o Tesouro Nacional, são empresas privadas, enfim. Tá? Muito importante você ver quanto que o banco está cobrando, o gestor, no caso, está cobrando de taxa de administração. Vai aparecer lá, tá? na lâmina, que é onde tem as informações do fundo de investimento, quanto que o gestor está cobrando de taxa de administração. Então, a gente viu lá no CDB uma taxa, por exemplo, de 105% de CDI. Então, vamos imaginar que um determinado fundo de investimento faça o seguinte: olha, eu te dou 110% do CDI, mas eu cobro 5% de taxa de administração, equivale aos 105% do CDB. Né? Liquidez. Via de regra, fundos de investimentos têm liquidez diária. Mas pode ser que você tenha um fundo que você resgata hoje, só vai poder pegar o dinheiro 5 dias depois, 10 dias depois. Então, a liquidez tem a ver com o prazo que você vai fazer o seu dinheiro ficar líquido na sua mão para você gastar. Tanto um fundo de investimento com CDB com liquidez diárias, eles se prestam à reserva de emergência, tá certo? Algumas outras características simples em relação a essa comparação. CDB, ele é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Tá? Os fundos de investimento não. Por quê? O fundo de investimento é um CNPJ, então, como eu havia falado, é uma empresa
dentro da empresa maior, que é o banco. O CDB não. É a própria empresa, é o próprio banco que está emitindo. Então, você tem um fundo garantidor de crédito. Isso é muito vendido como, olha, é super seguro, porque tem um fundo garantidor de crédito. Isso é como um seguro qualquer que você paga para não usar. Então, o fato de ser garantido, entre aspas, pelo fundo garantidor, não quer dizer muita coisa. Porque se for um banco grande, Banco do Brasil e tal, que quebre, vai ser muito difícil o fundo garantidor, né, conseguir saldar todo o dinheiro que está ali de todos os correntistas. Então, geralmente, isso é muito falado quando você tem bancos pequenos que pagam taxas maiores, obviamente. Tributação igual, começa com 22,5% para os prazos menores, né? E vai até 15%, que é a menor tributação para aplicações que superem aí 2 anos, né? 720 dias. Em relação a risco, tá? Risco do CDB é o banco, é o emissor. Então você tem que olhar para onde você está fazendo o CDB, quem é o banco que está emitindo. O risco é daquele banco. E o do fundo de investimento é do que o fundo de investimento está comprando, né? Fundo de investimento em renda fixa, que tem tesouro, dívida privada, aumenta um pouquinho o risco. Porque se uma determinada empresa não pagar o empréstimo com o banco, isso vai se reverter num prejuízo para o fundo. Mas não necessariamente você vai ter variação negativa no período, porque não é uma empresa, são várias empresas que o fundo empresta. Então, essa é a diferença fundamental, né, entre CDB e fundo de investimento. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenha sanado algumas dúvidas. Tá? Qualquer coisa, façam nos comentários abaixo algumas perguntas que eu volto aqui para responder. Um abraço para todos.